Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro terceiro, capítulo 8º, Lei do Progresso. O item que nós vamos finalizar, e finalizar também o capítulo 8, é Influência do Espiritismo no Progresso. Vamos encerrar o item e o capítulo sem, evidentemente, esgotarmos o assunto, porque eu não tenho capacidade para isso na Revolução. Mas a gente vai estudar juntos as questões 801 e 802 de O Livro dos Espíritos. Se você puder compartilhar esse vídeo, obrigado. Se você puder curtir, obrigado. Se você puder comentar, obrigado. Isso ajuda na divulgação da doutrina espírita, tá bom? Questão 801. Por que os espíritos não ensinaram anteriormente o que ensinam hoje? Essa pergunta de Kardec se dá principalmente porque na época em que ele trouxe o Livro dos Espíritos, em 1857, acontecia aparentemente um grande boom no mundo, com muitas manifestações em todos os lugares, com mesas girantes, com shows, e com a mediunidade aflorada para todo lado, uma situação bastante importante, porque havia necessidade do Espiritismo vir àquela época, evidentemente. Né? Já estávamos, segundo a divindade, já estávamos prontos para que Jesus voltasse, né, com o Consolador prometido por ele, sob o nome de Espírito de Verdade, e tantos trabalhadores, né, com o Consolador prometido pelo próprio Cristo, a terceira revelação, primeira Moisés, segundo o próprio Cristo, e a terceira a volta do Cristo como Espírito de Verdade. Por isso a pergunta: por que os Espíritos não ensinaram anteriormente o que ensinam hoje? Por que não faziam manifestação à torta à direita, tudo quanto é lado, com médiuns para todo lado, para que as pessoas fossem convencidas? A resposta: não ensinais às crianças o que é ensinado aos adultos e não dais ao recém-nascido uma alimentação que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Os espíritos ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou que desfiguraram, mas que agora podem compreender. Através de seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente que agora vai frutificar. Olha, qualquer informação do Livro dos Espíritos era impossível de nós estudarmos e até aceitarmos que fosse publicada, por exemplo, nos idos de 1500. Imagina isso na época da Inquisição, você colocar a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, e não quem é Deus. Porque o pronome impessoal já mostra claramente que não é ser humano, né? Que é Deus? Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Não tem a ideia do Deus antropomorfo. O que é Deus antropomorfo? Tem a forma humana, cabeça, tronco e membros. Mostra um Deus com infinita bondade, mas infinita justiça, o que derruba praticamente todo o Velho Testamento, que é baseado em um Deus que dá privilégios, né? Que ampara um povo em detrimento do outro, que na situação fácil de nós entendermos, são filhos dele também. É como se o seu pai, você tem irmãos, você tem um irmão, por exemplo, e seu pai apoia o seu irmão para matar você. Era isso o Senhor dos Exércitos, não era? Porque se Deus está abençoando o meu exército para matar o outro também é filho dele aí. Como é que faz? Percebe? Se a guerra é santa da igreja querendo nas cruzadas enfiar o Cristo goela abaixo das pessoas, depois perdeu totalmente a noção, mas o mote principal pelo menos era esse. E aí? Não são filhos dele também, os outros lá? Percebe? Então, não é bem essa a questão. A questão é que éramos ainda muito infantis espiritualmente e não tínhamos condições de entender certas coisas. Bom, só ver o episódio que Kardec ficou possesso da vida quando começaram a queimar o livro dos Espíritos em praça pública. Se lembra dessa história? E os espíritos chegaram para ele e falaram assim: deixa que isso vai fazer mais propaganda do que a gente pode imaginar, porque muita gente vai querer ler o que é que estavam queimando lá. Que até isso enfrentou-se também, né? 802.
Visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não aceleram esse progresso através de manifestações tão generalizadas e evidentes que pudessem convencer até os mais incrédulos? Já imaginou para tudo quanto é lado manifestações, materializações e tudo mais? Vai ter um monte de gente que acha que não é verdade. Vê a resposta. Quereis milagres. Mas Deus os semeia, os milagres, abundantemente sob os vossos olhos, e ainda há homens que o negam. Acaso o Cristo convenceu seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Não vedes hoje em dia homens negando os fatos mais evidentes que se passam diante dos seus olhos? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo se vissem? Não, não é através de prodígios que Deus quer conduzir os homens. Em sua bondade, Ele, Deus, quer deixar-lhes o mérito de convencer-se pela razão. Olha, aqui há alguns fatos que nós podemos comentar extremamente simples de nós entendermos, Onde está aqui? Não vedes hoje em dia homens negando os fatos mais evidentes que se passam diante de seus olhos? Nós vamos encontrar, por exemplo, uma legião gigantesca de pessoas que querem convencer os demais que elas estão certas, embora não estejam, e é tão simples provar que não estão, querem provar que a Terra não é redonda, que a Terra é plana, que a Terra é como se fosse uma grande pizza, e que a Antártida é a borda, e que o Polo Norte é o centro. Só pela observação do céu e do cruzeiro do sul em várias partes do planeta, só isso já prova que a Terra é redonda. Só isso já derruba toda a tese deles. Mas dá status você ser diferente. Eles vivem naquela bolha que eu falo da internet, naquela bolha deles, onde só postam coisas de terraplanista, dizem que o Sol está a 5.000 metros de altura. O Sol que é feito de plasma e a luz viaja, demora 8 minutos para chegar aqui de tão longe que está, pelo amor de Deus. Não é? Só o fato do solstício de verão, do solstício de primavera e solstício de outono e solstício de verão, só por isso já também está provado que a Terra é redonda. Mas não aceitam. Só o fato de existir GPS, dos satélites estarem orbitando a Terra na órbita estacionária que eles estão, já prova claramente que a Terra é redonda, mas eles não aceitam. E usam o GPS todo dia. Né? Mas não acreditam. Não acreditam. Você pode pegar eles, colocar num avião, colocar na estação orbital. Há transmissões ao vivo da estação internacional que está orbitando a Terra. Ao vivo, está lá, sem nenhum efeito, sem absolutamente nada. Só ligado a câmera ao vivo, mostrando a Terra redonda. É só você olhar e ver. Está na sua mão, com a internet na sua mão. Os cabos submarinos que passam da Europa para a América, de internet, que obedecem à curvatura da Terra, provam que a Terra é redonda, e ainda assim eles não acreditam. As correntes marinhas, enfim. Percebe? Mas na cabeça deles não. Por quê? Porque tem o ganho da notoriedade, tem o ganho do orgulho, tem o ganho da vaidade, tem o ganho do ridículo, que para eles faz bem. Então, esse tipo de pessoas, Kardec chama no livro dos médiuns opositores, negadores de sistema. Está lá no livro dos médiuns. Negadores de sistema. Tem um sistema tão formal e tão montado de negações que não se perde tempo com essas pessoas. Deixa que desencarnem, que vejam o que está acontecendo, que percebam ou não, vão encarnar outra vez daqui a um certo tempo, aí já vão ter mais informações, vão ser levados pela corrente, e é assim que vai evoluindo. E o Espiritismo vai estar pronto para quantos quiserem buscar essa informação. Então você aprende um pouquinho hoje, aí desencarna, vê que percebe, ou vê, ou nota que tem alguma coisa diferente, aí encarna outra vez já com uma sensação de que quando morre o corpo físico não acaba, e numa outra encarnação já
fica um pouco mais consciente no plano espiritual, então já volta com essa ideia de que a gente não morre, e assim vai acrescentando as situações. E o Espiritismo vai dando a base para que aquelas pessoas entendam. É o que eu digo, um palestrante para 1000 pessoas são 1000 interpretações diferentes da mesma fonte, ouvindo ao mesmo tempo as mesmas palavras. Imagina quem lê o Livro dos Espíritos com a sua capacidade de interpretação de texto, alguns com mais, outros com menos, né? Interpretar o texto é muito difícil. Parece algo extremamente simples, mas precisa de contexto, precisa de vivência, precisa de cultura, precisa de experiência para entender aquilo que o autor quer dizer, não só o que as palavras significam. Entender o que a palavra significa é fácil, relativamente fácil. Agora, o que o contexto quer dizer, né? É a mesma coisa uma piada. Esses dias eu estava vendo um comediante de stand-up e ele disse assim: nossa, eu dei muita risada com o café da manhã de uma apresentadora de TV com uma cantora que tinha sido traída pelo namorado feio. Eu não fazia a mínima ideia do que se tratava. Não tinha o contexto. Eu não tinha visto absolutamente nada dessa cantora, não tinha visto absolutamente nada da apresentadora, não assisto o programa, não pego informações do que está acontecendo, eu ouvi e aquilo passou, né? Eu estava totalmente desinformado da situação. Aí alguém mais informado da situação do que eu me contou do que se tratava, né? Do episódio que se tratava, aí me deu contexto e aí fez sentido o que aquele comediante de stand-up estava falando. A interpretação de texto é sempre assim, eu preciso do contexto. Acerca do que está falando? É isso que a gente fala aqui. Então eu leio aqui o Livro dos Espíritos e a gente tenta contextualizar com exemplos e tudo mais para a gente entender acerca daquilo que Kardec estava falando, não é? Para entender exatamente ou um pouco mais aquilo que Kardec estava falando, aquilo que os espíritos superiores estavam falando. Então Deus o tempo todo promove verdadeiros milagres. Milagre na acepção da palavra não existe, que seria mudança da lei divina. Ele não muda a lei só para atender a gente, isso não vai acontecer. Mas ele cria condições para que a gente saia da situação que nós nos encontramos. Isso é muito importante. Um exemplo disso as chuvas acontecem porque elas têm que acontecer. As ventanias acontecem porque elas têm que acontecer. Porque tudo no planeta está girando, está se movimentando. A Terra está girando a 1.500 km por hora no seu próprio eixo, né? Então, isso na linha do Equador, né? Então você imagina mais a Lua fazendo modificações numa órbita elíptica na Terra, mudando as marés, mais a movimentação dos ventos, mais a movimentação dos oceanos. Então tudo isso modifica. Você já viu algum documentário, algum filme retratando fatos reais que a pessoa está naufragada, está numa situação difícil e de repente começa uma baita de uma tempestade e, sabe, não acontece absolutamente nada aparentemente para ajudar aquela pessoa? Porque não vão mexer, não vai ser mexido na estrutura do planeta para não cair água em cima daquele sujeito que está, cair chuva em cima daquele sujeito que está perdido sobre o mar. Mas podem se movimentar, muitos espíritos podem se movimentar para inspirar que comandantes de navegações que estejam buscando aquele náufrago, que virem para a direita ao invés de virar para a esquerda, que vão mais 20, 30 léguas para norte ou para sul, enfim, que vão acabar por encontrar aquela pessoa, não é? Ou vai inspirar o próprio náufrago a remar e pegar uma corrente marítima que vai levá-lo para a terra firme. Isso dá para fazer, esses são os milagres que vão acontecer, que na realidade são situações comuns, mas não vai acontecer das leis divinas se modificarem. Há um caso contado no livro Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos por Chico Xavier, de alguém
no Brasil, na época dos descobrimentos, que foi deixado para trás por Portugal, e ele então pega uma daquelas embarcações dos índios e começa a remar, tentando seguir o navio, porque o desespero dele ter sido abandonado no Brasil, e fica numa região de alto mar. Mas ele era muito importante, tinha no seu planejamento encarnatório algo muito importante a ser feito no Brasil, que Ismael, responsável pelo Brasil, preposto direto de Jesus, do Cristo, intervém com auxílio dos espíritos, criando situações para que aquela embarcação pegue uma corrente marítima e ele seja trazido para a costa brasileira novamente. E ninguém sabe como isso aconteceu. Então vamos chamar de milagre. Foi uma interferência espiritual, mexendo nas situações intuitivas e inspirativas, enfim, para que a embarcação chegasse onde estão as correntes marítimas e fosse levado para a terra. Inclusive no livro o Humberto de Campos narra uma interferência direta de Ismael, inclusive magnetizando a embarcação para que ela não sofresse revés no mar e pudesse seguir a sua linha reta. Então, a sua linha até a costa. Então nós estamos falando de interferência dos espíritos, que é absolutamente comum, não é milagre nenhum, ao invés de ser Deus mexendo em alto mar, mexendo no movimento do Oceano Atlântico para empurrar essa embarcação até a costa, para salvar uma única pessoa. Não, isso não vai acontecer. Então, milagre seria derrogação da lei da natureza. Os espíritos fazem parte da lei da natureza, da lei divina natural. Nós fazemos parte da lei divina natural, então não é milagre. Certo? É isso. Amanhã a gente vai começar então mais um capítulo. Amanhã nós vamos começar o capítulo 9, que é da lei de igualdade, que é uma das 10 leis, pedaços da lei divina natural. Kardec dividiu em 10 pedaços, em 10 partes, a lei divina natural, e a lei de igualdade é a 8ª parte. Então amanhã é o capítulo 9. Eu sou Fábio Pereira. Essa é mais uma gota de Espiritismo. Amanhã tem mais. Beijo para você que fica. Tchau.